Oi, pessoal, tudo bem? Aí no nosso tópico de reservatório de distribuição, eu já postei para vocês um vídeo do professor Fernando, onde ele detalha o desenvolvimento do primeiro exemplo que a gente tem na nossa aulinha, vocês podem ver aí nos slides, de cálculo da capacidade do meu reservatório ou do volume útil do meu reservatório. Nesse caso, a gente tem lá as informações sobre o consumo ao longo do dia, e daí a partir disso eu consigo traçar minha curva de consumo e relacionar com a vazão de abastecimento. Então, aqueles métodos, e aí ele demonstra dois métodos, são possíveis quando a gente tem a nossa curva de consumo. Então, dê uma olhadinha no vídeo onde ele detalha bem, usando o Excel, como é que é desenvolvido esse exemplo. Bom, se eu não tenho as minhas informações sobre consumo, a minha curva de consumo ao longo do dia, como que a gente faz? Ou eu posso usar outro método gráfico, fazendo uma curva que vai se aproximar mais ou menos da minha curva de consumo, que seria a minha curva de consumo, e daí a gente usa uma forma senoidal, vocês podem ver aí nos slides também. Ou a gente usa o método simplificado, que é o que é utilizado nesse último exercício aí da nossa aula. Lá no finalzinho dos slides, vocês vão ver esse exercício aqui, que eu vou explicar para vocês agora como é que funciona esse método simplificado. O que ele se baseia? Ele considera que o volume do meu reservatório, o volume útil do reservatório, deve ser 1/3 do volume consumido no dia de maior consumo. Então, é isso que a gente vai considerar para desenvolver esse exercício. Aqui a gente tem as informações gerais, né? Então, o exercício pede para dimensionar reservatórios enterrados e elevados, de acordo com os seguintes dados. Então, a gente tem lá na zona baixa, onde vai ficar o reservatório enterrado, uma população de 30 mil habitantes, e na zona alta, onde vai ficar o reservatório elevado, até para atender às condições de pressão, a gente vai ter 12 mil habitantes. Para o reservatório elevado, a gente já tem um volume estabelecido. Em alguns slides antes desse exercício, vocês vão poder ver sobre isso também. A estrutura de um reservatório elevado é muito onerosa para suportar essa carga da água, então a gente precisa limitar esse volume. Então, normalmente, ele vai até no máximo 1.000 metros cúbicos, mas o que é mais utilizado é de no máximo 500 metros cúbicos, e aí a gente faz o apoio com outros tipos de reservatórios. O consumo per capita para as duas zonas, né, é de 250 litros por habitante dia. E outras informações importantes para que a gente consiga fazer o dimensionamento das dimensões de fato ali do meu reservatório é sobre as cotas do nível máximo e mínimo de água em cada um dos reservatórios para que eu atenda às questões de pressão. Quando a gente for trabalhar com rede de distribuição, a gente vai entender melhor sobre essas questões de pressão. Então, aqui a gente tem todas as cotas, né, colocadas, tanto para o reservatório enterrado como para o elevado. Vai ser super importante quando a gente for dimensionar a altura do reservatório. E aqui fala que o volume de reservação adotado deve ser 1/3 do volume consumido no dia de maior consumo, como traz esse método simplificado. Aqui eu tenho a representação geral, então eu teria um reservatório enterrado com todas as suas cotas, uma estação elevatória para recalcar essa água do reservatório enterrado até a minha torre ou reservatório elevado, com a sua cota também aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente desenvolve esse exercício? Primeiro ponto é fazer o cálculo das vazões. Como a gente está vendo desde lá do início do semestre, eu tenho 3 tipos de vazões diferentes no meu sistema de abastecimento de água. E aqui, o que a gente vai usar é o Q2, que a gente viu. Então, não preciso mais considerar o consumo da ETA, que já passou, já saiu da ETA essa água, mas eu ainda também não considero as variações horárias, aquele coeficiente K2. Então, aqui eu preciso considerar só o K1, por isso que a gente usa o Q2 para fazer esse cálculo de vazão. Então, a gente tem o K1, 1,2, vezes o número de habitantes, vezes o consumo per capita, está em litros por habitante dia,
E daí a gente divide por 86.400. Estou usando a fórmula como a gente estava acostumado a usar, tá, gente? Que vai ser igual, aqui para a zona baixa, a uma vazão de 104,17 litros por segundo. A mesma coisa é feita para a zona alta, onde a gente vai alterar apenas o número de habitantes, porque as outras informações são iguais. Bom, feito isso, entendo quais são as vazões para abastecimento dessas regiões, e daí eu posso entender qual que é o volume necessário para abastecer essas zonas durante um dia inteiro. Como que a gente faz isso? Se aqui eu tenho minha vazão em litros por segundo, se eu multiplicar pelo número de segundos em um dia, eu vou encontrar o meu volume necessário para abastecer essas regiões num dia inteiro. Então, aqui o que a gente faz é isso, multiplico por 86.400. Ah, professora, mas a gente dividiu aqui em cima por 86.400 e aqui multiplicou por 86.400? Deu na mesma. Sim, a gente poderia, nesse caso aqui, que eu não estou somando nada em litros por segundo, né? Eu não estou considerando vazões específicas de indústria. Então, eu poderia não dividir aqui e aí já sairia em litros por dia, eu já saberia qual que é o meu volume diário consumido nas zonas. Coloquei assim só para ficar detalhado e não ter dúvidas, porque a gente estava acostumado a ver a fórmula de vazão dessa forma. Então, quando eu multiplico pelo número de segundos que eu tenho um dia, eu encontro o meu volume consumido no dia inteiro, e daí eu divido por 3 para achar o volume de reservação, que é 1/3 desse volume. Então, a gente acha que tanto para a zona baixa como para a zona alta, o volume em litros, daí a gente divide por 1.000 para achar esse volume em metros cúbicos. Então, eu entendo que o volume total para abastecer as duas zonas é de 4.200 metros cúbicos. Beleza, feito isso, a gente vai fazer os ajustes necessários para entender qual que é a dimensão de cada reservatório. Eu já sei que a minha torre ela pode ter no máximo 500 metros cúbicos. Então, o restante vai ficar num reservatório enterrado também. E aí, depois ele vai sendo bombeado para a torre. Então, a gente vai pegar o volume total necessário para abastecimento, 4.200 menos 500. Eu sei que no reservatório enterrado eu preciso colocar 3.700 metros cúbicos. Bom, existe uma recomendação das normas onde os meus reservatórios, eles precisam, enterrados, apoiados, eles precisam ser divididos em câmaras ou ter pelo menos 2 reservatórios para facilitar a questão de manutenção, questão de construção, para não ter dimensões muito grandes desses reservatórios. Então, aqui a gente vai considerar uma configuração de 2 reservatórios enterrados e um elevado, que a gente já tem lá. Então, como o reservatório enterrado no total deveria ter 3.700 metros cúbicos, a gente vai dividir por 2, então eu vou ter 2 reservatórios enterrados, cada um com 1.850 metros cúbicos. Feito isso, já entendo qual que é o volume de cada reservatório. Lá nessa página anterior, a gente calculou o volume necessário para abastecimento. Aqui, a gente tem já dividido entre os reservatórios esse volume. Depois a gente precisa entender as dimensões. Como falei para vocês, a gente tem cotas para os níveis máximos e mínimos de cada um dos reservatórios, da água em cada um dos reservatórios. Então, a partir desse nível da água, eu consigo determinar a altura necessária para colocar esse volume útil. Então, quando eu pego a cota do nível máximo aqui do reservatório enterrado, menos a cota do nível mínimo da água, também no reservatório enterrado, eu entendo que a altura desse reservatório, do meu volume útil do reservatório, vai ser de 4 metros. A mesma coisa para a torre. Pego o nível máximo menos o nível mínimo, então eu tenho 3,5 metros para a altura desse volume útil do reservatório. A partir desse dado, consigo calcular a área e depois determinar qual seria o diâmetro, já que a gente vai considerar reservatórios circulares. Então, a minha área vai ser igual ao volume, que já foi calculado, dividido pela altura. Então,
1.850 dividido por 4 por reservatório enterrado. Achei a área da base ali, ou a área superficial do meu reservatório. E aí depois eu jogo na formulazinha de área de circunferência. Então aqui ela já está rearranjada, né? Para que saia o diâmetro, eu já tenho informação da área. Então eu chego num diâmetro para o meu reservatório enterrado de 24,27. A mesma coisa é feita para a torre. E a gente chega num diâmetro de 3,49. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter 2 reservatórios enterrados com um diâmetro de 24,27 e altura de 4 metros. Isso para o volume útil. A gente tem depois, vocês podem ver nos slides, uma parte para extravasão, 30 centímetros de folga, pelo menos, e aí depois isso é ajustado. Mas para o volume útil, são essas dimensões. E vou ter uma torre ou reservatório elevado com diâmetro de 3,49 e altura de 3,5. Então é isso, gente. Esse é o desenvolvimento desse exercício e ele é muito similar ao exercício que vocês precisam desenvolver nesse tópico. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição.